24 e o verso 49. Todos já encontraram? Podemos ler sentado mesmo? Vamos fazer uma leitura conjunta. Vou contar até 3, no terceiro todos nós vamos ler. 1, 2, 3. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Amém? Dê uma idazinha comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e o verso de número 8. Rapidamente, Atos dos Apóstolos, é o próximo livro, capítulo 1, verso 8. Vamos ler no terceiro de novo. 1, 2, 3. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a seguir, comigo também. No terceiro, leiamos, pois. 1, 2, 3. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu quero falar sobre a manifestação do Espírito Santo no seio da igreja através do batismo no Espírito Santo. Quantos daqui são batizados no Espírito Santo? Deixa-me ver aqui, levante a mão e dê glórias a Deus. Quantos aqui ainda não são e desejam ser? Levante a mão e com fé dê glórias a Deus. Glórias a Deus foi menor, né? Mas ainda não são, levante a mão com fé, assim que vai ser, em nome de Jesus. Levanta, deixa eu ver. Maravilha de Deus. Dá certo. Irmãos, olha, tem uma olhadinha aqui. Houve um momento nas Assembleias de Deus que havia uma ênfase maior a respeito da necessidade do batismo com o Espírito Santo. Está muito bom. Do que nos dias de hoje, né? Parece que o advento da chamada doutrina da prosperidade acabou modificando tanto as mensagens dos dias de hoje, e até mesmo aquelas mensagens deixa eu expressar aqui a palavra certa, psicologizar
Paulo, já com seus 80 e poucos anos de idade, ele foi um dos últimos pastores a ser separado por imposição de mão de Daniel Berg. Ele alcançou Daniel Berg e ele falava com propriedade o estilo, a maneira. E uma das coisas que ele destacava a respeito de Daniel Berg, você sabe quem foi Daniel Berg? Está na Bíblia não, pastor? Não está na Bíblia, né? Daniel Berg foi um dos fundadores das Assembleias de Deus. Foram dois missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Gunnar Wingre, irmão, era franzino, né? Não tinha um corpo físico tanto igual Daniel Berg. E quando eles vieram para o Brasil, Daniel Berg tinha uma profissão privilegiada na época. Ele era siderúrgico, enquanto que Gunnar Wingre já era pastor, né? Por causa disso, eles precisavam se manter. Daniel Berg trabalhava durante o dia, enquanto que Gunnar Wingre estudava a língua portuguesa, enquanto Daniel Berg trabalhava. E quando Daniel Berg chegava no serviço, Gunnar Wingre ia ensinar para ele o que ele aprendeu. Moral da história: Gunnar Wingre tinha um português bonito. Daniel Berg, por ter aprendido com um aprendiz, tinha um português arrastado, né? Ele falava um português bastante arrastado. E segundo o pastor João Pereira, era natural em quase todos os cultos, né? Daniel Berg, assim que dava uma bênção apostólica, que os irmãos estavam preparando para voltar, ele falava: irmã brasileira, as irmãs que quiserem orar uma boca comigo, para Deus batizar na Espírito Santo. E esse boca ia até 3 horas da manhã. E a oração dele era um só: Deus, batiza a brasileira na Espírito Santo, Senhor. O resultado dessas orações está aí, irmãos. Essa multidão de gente servindo a Deus, e uma obra imensa que nem ele imaginava que estaria tendo uma dimensão muito grande. Mas por que uma ênfase tão grande no batismo com o Espírito Santo? Afinal de contas, qual é a necessidade do crente ser ou não ser batizado no Espírito Santo? Porque parece que no início a preocupação dos discípulos, ou melhor, eu vou até melhorar aqui, a preocupação de nossos missionários era ver a igreja sendo batizada no Espírito Santo. O registro da primeira crente no Brasil a ser batizada, Celina de Albuquerque, está registrado na história das Assembleias de Deus, e a partir de então ninguém mais segurou. O que é o batismo na realidade com o Espírito Santo? Vamos desvendar hoje, vamos tentar elucidar alguma coisa. Veja bem, irmãos, olha para mim aqui, eu quero fundamentar, mas eu preciso merecer de todos os irmãos a atenção, de todos vocês. Eu vou ser bastante prático hoje, né? Pastor, qual é o caráter, a natureza do batismo com o Espírito Santo? Irmãos, a Bíblia mostra, olha para mim, Lucas, Jesus olha para os discípulos, depois de sua ressurreição, Jesus já tinha soprado sobre os discípulos e dito isso: recebei o Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que eles já tinham o Espírito Santo de Deus como um ato de uma ressurreição da igreja. Sim ou não? Sim ou não? Sim, eles já tinham. Mas, irmão, veja bem que os discípulos estavam enfrentando momentos de crises, preocupações
desaparecia e sumia dos discípulos. Até Tomé falou: eu não creio. Jesus aparece para Tomé. Segundo, Israel estava dividido entre aqueles que criam e aqueles que achavam que os discípulos estavam mentindo. Aquela mentira que tinha roubado o corpo de Jesus, e quem era o culpado eram os próprios apóstolos, para dizer que ele tinha ressuscitado, estava correndo a cidade. Terceiro, o judaísmo não perdoava, meu filho, apedrejava mesmo todos quantos lutassem para ressuscitar a imagem do Cristo que eles mesmos tinham crucificado. Portanto, todo mundo estava morrendo de medo. Pedro, André, as reuniões que eles estavam fazendo era reunião com porta fechada, reunião secreta. Irmãos, eles estavam salvos, eles estavam com o Espírito Santo na vida, mas faltava poder, faltava coragem, faltava alguma coisa que tirasse eles da inanição, faltava uma força interna motriz que dinamizasse as atitudes, a vontade e o querer dos discípulos. Jesus não aparece para eles e fala: testemunhais de mim. Não. Lucas, Jesus traz uma recomendação dizendo: vai para Jerusalém, ficai lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Aqui eu pego a primeira identificação da natureza do batismo com o Espírito Santo. Pastor, o que é o batismo no Espírito Santo? Irmãos, batismo quer dizer imersão. Batismo quer dizer o quê? O que é imersão? Mergulho. Se eu falasse aspersão, seria jogar algumas coisinhas assim, igual muita igreja faz. Mas não é aspersão, é imersão. A pessoa tem que estar dentro. É como se, olha para mim aqui, adolescente, é como que Cristo Jesus estivesse batizando a gente, não na água, mas no Espírito Santo. Essa é a ideia. Qual a finalidade, pastor? Revestir o crente de poder. Agora, irmão, não é uma vestimenta. Batismo com o Espírito Santo não é vestimenta. A gente tem que deter os detalhes da expressão. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais vestido de poder? Sim ou não? Não. É revestido. Por que revestido, pastor? É porque a pessoa, para ser revestida, ela primeiro tem que estar o quê? A primeira vestimenta do crente chama-se salvação em Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo? Para obter o revestimento de poder, necessariamente a pessoa tem que estar vestida, senão não é revestimento, é vestimento. Os irmãos estão entendendo ou não? Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque tem muito movimento falando, está sendo batizado com o Espírito Santo. Como que está sendo revestido, sendo que eles nem têm sido vestidos ainda com a roupa da salvação? Não é salvo! Pastor, mas a Bíblia não diz para Joel que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne? Toda a carne se refere a judeus e gregos que aceitassem a Cristo Jesus. Mas não é qualquer pessoa. Só aceita
Amém? Pelo fato de que, olha para mim, o batismo com o Espírito Santo não é vestimenta, ele também não se torna apólice de salvação. Eu vou até melhorar. Não é garantia de salvação. Não é, pastor? Não. Pastor, eu estou salvo. Estou até falando em língua estranha. Não, meu filho. Nenhum dom espiritual, meu irmão, é comprovação de espiritualidade também não. Leia para mim rapidamente Mateus 7, 22. E também não é a comprovação de santidade. Porque salvação, santidade são vestimenta. Batismo é revestimento de poder. Quem pode ler? Quem falou isso daqui foi Jesus Cristo. Senhor. Muitos me dirão naquele dia. Que dia? Juízo do trono branco. Não é tribunal de Cristo. Juízo do trono branco. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Senhor, nós não profetizamos no teu nome. Irmão, para profetizar tem que falar línguas estranhas primeiro. Continua. Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome, irmão, estou falando de poder. Não expulsamos demônio. Continua. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Senhor, no teu nome nós não fizemos maravilha. E você sabe o que é fazer maravilha? Não é cura divina, é maravilha. Cura é quando a pessoa está doente, alguém olha e a pessoa é curada. Maravilha é quando a pessoa não tem uma perna e alguém olha e a perna nasce. Maravilha é muito maior do que cura. Continua. E então lhe direi abertamente. Aí Jesus disse assim: naquele dia eu vou dizer abertamente para eles: nunca vos conheci. Olha, nunca vos conheci. Ele não falou, eu não conheço. Eu nunca vos conheci. Está no pretérito inacabado. E o que quer dizer, adolescente? Um pretérito inacabado é uma coisa que ele não conheceu enquanto estava sendo efetuada a cura e maravilha, não conhece agora e não tem nem desejo de conhecer. Continua. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas por quê? Porque enquanto ele estava efetuando curas, maravilhas e profetizando, estava também praticando iniquidade. Irmão, eu estou sendo bastante claro, porque não adianta o crente estar escondendo o pecado na vida e falando: estou salvo porque estou sendo usado pelo Espírito Santo, porque é usado até uma mula foi. A mula de Balarão. Não adianta a pessoa, às vezes, irmãos, estar cônscia, às vezes, de uma salvação, quando ainda tem coisa para arrumar, para confessar. Ai, pastor, eu estou até entregando profecia. Meu filho, você pode até curar enfermo, mas dons espirituais não é garantia para salvação. Garantia para salvação é ter santidade em Cristo Jesus. Aleluia, vida no altar e vestimenta limpa diante de Deus. Porque, irmão, existe muita gente enganada. Eu já vi gente, não, pastor, Deus está comigo, né? Olha as evidências da cura. Não, meu filho, cura não é evidência, não. Os irmãos estão entendendo? Amém? Por que, pastor? O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Às vezes a pessoa, e a Bíblia diz que os dons são dados sem arrependimento. Às vezes a pessoa, no momento que é batizada com o Espírito Santo, a vida dele está tudo ok, mas depois não. Mas o dom continua. Os irmãos estão me entendendo? Tem muita gente que fala até assim também: ai, pastor, é da carne, porque a vida dele está tão irregular. É da carne não, meu irmão. Porque muitas vezes o Espírito manifesta nas pessoas e a vida da pessoa está enrolada. A Bíblia diz: examinar as profecias. Não é fazer o exame do profeta. A vida dos outros é a vida dos outros. Não cuida da vida dos outros não, meu filho. Cuida da tua.
que há de vir sobre vós. Que poder é esse? Que dínamos é esse? Irmão, no mínimo aqui, eu cataloguei 4 tipos de poder. Primeiro, poder intrínseco. Não entendi, pastor. Poder interno. Isso se refere em virtudes como força moral. Ele estava dizendo assim: o Espírito de Deus vai se manifestar no batismo, trazendo um poder para você ter uma vida santificada moralmente. Irmão, o que faz um crente estar na igreja e manter a sua fidelidade no mundo erotizado como estamos vivendo hoje? Internet para todo quanto lado, facilidade para o pecado, convite, facilidade aí para se entregar às dissoluções da vida. O que faz um crente dizer não? O que faz um crente acreditar no pudor, na moral, na santidade? Esse poder que Deus falou, esse que eu vou te dar, poder moral interno, convicção. Eu morro, mas não abro mão da santidade que Deus colocou na minha vida. Aleluia! O que faz uma mulher que tinha uma vida sexual ativa lá fora aceitar a Jesus, mesmo não tendo uma vida conjugal, manter pura dentro da igreja? O que faz um homem que se converte ao Evangelho, vem para a casa do Senhor, tinha uma vida sexualmente ativa lá fora, mas veio, aceitou a Jesus e mantém a sua pureza, a sua santidade, não procura, às vezes até recebe convite, cantadas, e ainda permanece firme na casa do Senhor? É esse poder que Jesus falou: eis que vos envio o poder do meu Espírito, que vai dar para você uma força interna, uma força moral, que vai fazer você resistir os pratos do mundo. Eu não acredito no batismo do Espírito Santo, que a pessoa fala línguas estranhas hoje aqui e amanhã está cometendo os mesmos erros, os mesmos delitos, as mesmas. Não. Pode ser um batismo de Espírito, mas não santo, porque o batismo do Espírito Santo traz uma força moral na vida do crente para mudar, para ser transformado, para ter caráter. Irmão, olha para mim aqui. Pastor João Pereira de Andrade Silva conta que na igreja havia, na igrejinha, havia ali um irmão muito zangado, sabe aqueles mineiros sangue nos olhos, por qualquer coisinha já estava partindo mesmo para cima. Ele era crente, não era batizado, e tinha medo de ser batizado com o Espírito Santo, com medo do pecado contra o Espírito Santo. Não, meu Deus, se eu for batizado com o Espírito Santo, eu vou ficar zangado e posso ser que eu blasfeme contra o Espírito Santo para os seus zangados. Mas um dia, irmão, ele chegou no culto de oração, os irmãos estavam orando e a glória de Deus estava tomando aquela igrejinha. Ele desamarrou o cavalo, pegou a Bíblia, a hora que ia entrando na igreja, aquele poder. Ele falou: não é hoje, vou embora. A igreja está estranha hoje. Com medo de ser batizado com o Espírito Santo, ele deixa lá, volta, e quando estava desarrumando os laços para subir em cima do cavalo, Deus batizou ele lá de frente ao cavalo. Deu maior trabalho para os irmãos pegarem ele e trazerem para dentro da igreja, e o cavalo não disparar. Foi batizado no Espírito Santo. Mas por que, pastor? E o que aconteceu? Mudança de vida. Aquele irmão zangadão. Por que, pastor? É uma força moral que a pessoa recebe internamente para ter uma mudança, uma transformação. Você pode dar glórias a Deus por isso, Daniel? Segundo tipo de poder. Poder para testemunhar. Poder para
Mas não